Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem em casa, cuidando da saúde de vocês, porque é a nossa prioridade nesse momento. Tenho certeza que vocês conseguem entender a dificuldade do momento que nós estamos passando. É muito complicado tudo isso, por isso é tão importante continuarmos em casa, estudando e cuidando da nossa saúde. Nós não podemos retornar ainda. Sei que é muito difícil continuar estudando de casa, mas é necessário. E sei que você entende o porquê de tudo isso. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 9 de Língua Portuguesa, Predicação Verbal. Os verbos podem ser classificados como significativos ou relacionais. Os significativos, aqueles que normalmente indicam ação, são os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, verbo transitivo direto e indireto e o verbo intransitivo. Os verbos relacionais são aqueles que não vão indicar ação. É aquele que eu chamo de verbo de ligação. Olha o exemplo. Ela é muito bonita. É, que é o verbo ser, ali aparece como verbo de ligação. Vamos lembrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre esses verbos, né? O verbo intransitivo. O intransitivo é aquele verbo que vai, né, indicar uma ação ou um fenômeno de sentido completo. Isso significa o quê? Ele não pede um complemento, né? Esse verbo sozinho, ele explica ali a sua ideia dentro da oração. Olha lá. Na rua sem sol, ninguém ri. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, ele vai ser verbo porque eu posso conjugar, né? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Só quando ele for fenômeno da natureza é que a gente não conjuga, mas ele é verbo. Ele vai ser transitivo porque ele não tem sentido completo dentro da oração. Ele busca, ele transita dentro da oração buscando um complemento. Tá certo? E ele é direto. Por quê? Porque esse complemento que vai aparecer dentro da oração não aparecerá com uma preposição. Olha o exemplo. O rapaz comprou óculos novos. Comprar é o meu verbo. Quem compra, compra alguma coisa. No caso ali, óculos novos. Se eu te desse a seguinte frase: o rapaz comprou, você ia perguntar assim: comprou o quê? Ele pede um complemento, por isso ele é transitivo, tá certo? Ele é transitivo ali, o verbo comprar é transitivo direto, porque entre o verbo e o seu complemento não há preposição. Verbo transitivo indireto. Bom, verbo porque eu conjugo, transitivo porque ele busca um complemento dentro da oração, só que agora ele vai ser indireto porque ele vai aparecer com uma preposição. Ela pensa em casamento. Pensar é um verbo. Quem pensa, pensa em alguém ou em alguma coisa. Olha a preposição ali, ó. Então, pensar aí é um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Em casamento é o complemento do meu verbo transitivo indireto. Quem completa o sentido de um verbo transitivo indireto? O objeto indireto. Só que eu posso ter uma outra possibilidade. Eu posso ter um verbo que vem acompanhado dos dois complementos, o direto e o indireto. Não esqueça, direto sem preposição, indireto com preposição. Olha ali. Paulo ofereceu flores para a mãe. Paulo ofereceu o quê? Flores. Para quem? Para a mãe. Tá certo? Então, oferecer ali é um verbo transitivo direto e indireto. Flores é o complemento direto, para a mãe é o complemento indireto. Agora, preste atenção. Às vezes você pode pensar assim, a gente poderia ter uma lista de verbos transitivos diretos, indiretos, intransitivos, verbos de ligação. Não. Não pode ser assim. Por quê? Todo verbo ele precisa ser analisado dentro de um contexto. Porque se eu te der o verbo, só o verbo para você analisar, você corre um grande risco de fazer uma análise errada, porque você precisa dele dentro de um contexto. Olha ali, coloquei os exemplos para você entender isso. Por que o verbo precisa estar dentro de um contexto? Eu peguei o verbo escrever. Em cada uma das situações, ele vai ter uma análise diferente. Olha lá, ele escreve bem. Aí ele é intransitivo, tá certo? Ele escreve aos amigos. Agora ele passa a ser transitivo indireto. Olha a preposição ali. Ele escreve uma carta. Agora, entre o verbo e o seu complemento, não tem preposição, ele é transitivo direto.
Agora, no último exemplo, ele vem acompanhado dos dois complementos. Ela escreve uma carta aos amigos. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Viu a importância de analisarmos dentro de um contexto? Então, não esqueça, sempre faça essa análise dentro da oração. Verbo de ligação é o verbo nocional, sem significação precisa, que liga o sujeito a uma característica, qualidade, estado ou condição, que nós vamos chamar essa característica de predicativo. Olha ali, ó. Os campos ficaram tristes. Ficar ali é o meu verbo. Triste é o meu predicativo. Por que eu chamo de predicativo do sujeito? Porque é uma característica que se refere ao sujeito da oração, né? Quem ficou triste? Olha lá, quem é o sujeito? Os campos. Então, essa característica se refere ao sujeito da oração, predicativo do sujeito. E ficaram aí meu verbo de ligação. Atenção! Alguns verbos funcionam, ora como relacionais, ora como significativos. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Eles precisam ser analisados dentro de um contexto. Olha ali, ó. Ele andava muito preocupado. Ó, aí, nesse exemplo aí, ele é um verbo de ligação. Agora, olha embaixo. Ele andou muito ontem. Ó, ali está expressando uma ação. Então, ele deixa de ser um verbo de ligação e passa a indicar uma ação. Então, ele é um verbo significativo. Percebe a importância de analisarmos esses verbos dentro da oração? Então, tenham esse cuidado. Nunca analise um verbo fora do contexto, porque com certeza você vai errar. Bom, uso do pronome oblíquo para objeto direto, né? O que acontece? Os pronomes oblíquos ou a, os, as podem assumir as seguintes formas. Lo, lá, los, las. Depois de verbos terminados em R, S ou Z, quando vierem pós-postos ao designativo eis ou aos pronomes nos e vos. Você vai olhar os exemplos que eu coloquei ali, você tem outros na apostila também, e você vai falar, nossa, que estranho, nunca usei isso, nunca vi isso. Você pode até não ter usado e não ter visto, mas é a forma correta, tá certo? De você usar esses pronomes. Fizemo-lo sentar, filo estudar. No, na, nos, nas, depois de verbos terminados em ditongo nasal, tá certo? Olha ali como é que fica a estrutura. Peguem-no, fizeram-na, dão-nos, supõe-nas. Bom, e quando for objeto indireto, usamos as formas lhe ou a ele, a ela. Olha lá. Obedeci às ordens, obedeci a elas. Obedeci ao meu pai, eu lhe obedeci. Para objeto direto ou indireto, usamos as formas me, te, se, nos e vos. Deram o livro a Pedro, deram-lhe o livro. Entregaram os cadernos a mim e a meu pai, entregaram-nos os cadernos. Uso da preposição com o pronome relativo. Bom, em estruturas que apresentem pronomes relativos com função de conectores entre orações, a depender do verbo, a preposição não deve ser retirada. Observe. Olha ali, te dei duas orações. Eu comi o doce, eu gosto de doce. Preste atenção, eu agora vou unir essas duas orações. Eu comi o doce de que gosto. Como o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, ó, quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Deve haver a preposição antes do pronome relativo que, tá certo? Bom, te dei algumas informações aí sobre os verbos, muitas coisas eu tenho certeza que nós só lembramos, porque vocês já viram isso, mas é um conteúdo importante e a gente tem que estar sempre falando sobre ele. Você vai fazer todos os exercícios do capítulo 9, teve alguma dúvida? Já sabe, você vai me chamar pelo WhatsApp, no meu privado, tem a plataforma, tem o nosso plantão de dúvida, enfim, o que você precisar, a dúvida que você tiver. E uma coisa muito importante, dúvida a gente não deixa para depois, porque você pode esquecer,
tá certo? Teve a dúvida? Chama, anota no seu exercício todas as informações que foram passadas nessa videoaula, tudo aquilo que você não lembrava, que você tem dificuldade, coloque essas anotações no seu caderno. Todas as vezes que você for fazer o exercício, tenha o hábito de fazer essas anotações, isso é muito importante, tá certo? Tenha uma boa semana, estou com muita saudade de todos vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo.